Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, Ouro Preto é uma cidade singular, tanto por seu passado lendário, quanto por suas riquezas artísticas, arquitetônicas e culturais. A antiga Vila Rica tem suas origens no final do século XVII, início do chamado Ciclo do Ouro. A vila se estrutura acompanhando a construção das diversas igrejas e capelas que pontilhavam a irregular topografia do local. Epicentro político, econômico e cultural da capitania, Vila Rica foi palco de importantes episódios da história nacional, como a Revolta de Felipe dos Santos e a Inconfidência. No campo das artes, a vila se destacaria como um dos berços mais esplêndidos do barroco mineiro. Nesse contexto, as irmandades, confrarias, ordens terceiras e demais instituições leigas se destacariam funcionando como entidades de apoio e auxílio mútuos. A Irmandade da Misericórdia, dedicada à caridade e auxílio aos enfermos e aos mais necessitados, certamente foi uma das mais importantes. Essa Irmandade, então, ela começa a funcionar em 1730, mas ela não tinha uma sede fixa, ela começa a funcionar em imóveis cedidos por filantropos. Um desses beneméritos foi justamente o Henrique Lopes de Araújo. Foi ele que cedeu o Palácio Velho para a moradia do governador aqui na época da criação da vila. E ele então cede, quando ele vem a falecer em 1733, ele deixa seus bens para a Câmara Municipal justamente para construir essa Santa Casa de Misericórdia e para manter essa Santa Casa durante sua existência. Em 1855, a instituição passaria a ocupar o Palácio dos Bispos. Assim, em 1885, a Irmandade propôs ao governo da província a permuta do palácio pelo edifício que então servia ao quartel da polícia. Esse edifício já tinha uma história antiga, datando do final do século XVIII, quando era conhecido como Chácara do Xavier. Alferes Francisco Xavier, ele constrói essa chácara, ele possui terrenos aqui, constrói uma chácara tanto para garimpo de ouro quanto para produção agropastoril. E em 1840, essa chácara do Xavier, ela é comprada pela Câmara Municipal para a criação do quartel de polícia. O batalhão vai servir muitos anos, vai funcionar muitos anos aqui, até os anos 1880, quando esse prédio é permutado com a Santa Casa de Misericórdia. Essa permuta foi oficializada em 1885. O edifício foi ampliado e adaptado e ganhou sua imponente feição atual, condizente com o título de Paço da Misericórdia. Paço, que é o nome dado aos palácios, demonstraria bem a grandiosidade da edificação. A moda na época, do final do século XIX, era esse estilo neoclássico, então esse estilo é adotado aqui como sinal de modernidade também, e o prédio ele ganha mais sete janelas na sua fachada, a fachada é toda modificada, e vira um hospital meio que de ponta na época aqui. Ao longo do século XX, o Paço da Misericórdia permaneceria como único hospital de Ouro Preto, estabelecendo forte vínculo com a população. Afinal, gerações de ouropretanos nasceram ou foram tratadas ali. Todo mundo conhece esse prédio como a Santa Casa. Ninguém conhece como o prédio do batalhão, nem como a Chácara do Xavier. Isso foi no passado. Hoje em dia, a referência que a população tem é a Santa Casa de Misericórdia, é o prédio como Santa Casa de Misericórdia. No início dos anos 2000, a Santa Casa foi transferida para um novo espaço. Fechado e sem serviços de utilidade pública, o Paço ficou à espera de propostas de revitalização e integração aos equipamentos culturais da cidade. Foi ainda em 2005 que surgiu a ideia desafiadora de se transformar o Paço num espaço dedicado às tradições ouropretanas, no campo das artes, do artesanato, da culinária, dos modos de fazer e dos ofícios, para valorizar o patrimônio imaterial e suas manifestações. Idealizada pelo município, a iniciativa encontraria, na Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, a ADOP, uma parceira dedicada a abraçar o projeto, coordenando sua elaboração e a captação de recursos necessários para a sua execução. A ADOP é uma organização da sociedade civil, formada por um comitê de parceiros representado pela sociedade civil organizada,
entes públicos, iniciativa privada. Mantém desde 2005 a titularidade pública federal, OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Esse comitê é o que fortalece, é o propósito da agência em fortalecer essa cadeia produtiva do turismo em Ouro Preto. Para esse projeto especialmente, a DOP, convidada pelo município, prontamente aceitou esse convite por entender o potencial dessa intervenção, desse grande equipamento, que é as antigas instalações da Santa Casa da Misericórdia, que contou no primeiro momento com a grande parceria do IFAM, no seu aspecto técnico, essa obra volumosa, no seu apoio, na sua fiscalização, de todo o trâmite junto ao Ministério da Cultura. O próprio BNDES é o patrocinador que desde o início vem apostando nesse empreendimento, aportando aí uma significativa quantia para que a gente pudesse viabilizar esse projeto. Desde esse início, a gente trabalhou sempre com a reconstrução no mesmo sistema original para manter o máximo de informação que a própria edificação nos traz, para a gente manter a história, preservar o sistema construtivo e trazer maior informação para depois, quando ela for utilizada, a gente perceber e entender como é que essa edificação foi realizada. Esse prédio onde será instalado o Paço da Misericórdia é um prédio que sofreu várias intervenções. É muito importante na cidade, não só pela sua volumetria e pela presença que ele tem em relação ao conjunto histórico, e também a toda a questão da ocupação dele, do que ele preserva, do que ele conta e o que você tem dentro desse prédio que tem relações com a história da própria cidade. A importância desse pleito vai desde a intervenção arquitetônica ao resgate das características históricas desse prédio tombado, à modernização e entregar à sociedade ouropretana um equipamento que possa fomentar a cadeia produtiva da cultura e do turismo. No projeto de restauro e modernização do Paço da Misericórdia, o térreo foi reservado para os espaços ligados à arte culinária, em destaque a culinária mineira e as oficinas experimentais. O segundo pavimento foi destinado às salas de exposições e às lojas de produtos artísticos. Aqui, o visitante poderá percorrer no mesmo pavimento todo o processo do fazer da arte popular. Também foi mantida e restaurada a Capela de Santana, padroeira da Irmandade, juntamente com a restauração da Torre Sineira, conhecida e querida por muitos ouropretanos. Essa capela hoje está sendo trabalhada e está sendo inteiramente restaurada. Nós já fizemos a remoção das repinturas, encontramos pinturas decorativas, douramento, e ela está sendo recuperada para poder ser utilizada. A praça, que conta com uma grande arquibancada, poderá servir para a realização de intervenções e apresentações culturais de diversas naturezas. Esse misto entre a antiga chácara, em que a gente encontra resquícios da fachada, da entrada, onde os portais de pedra ainda estão no interior do prédio, as modificações que foram realizadas para a modernização no início do século XX, para que esse prédio ficasse eclético e, ao mesmo tempo, ele continuou com suas características todas do período colonial. É inegável o impacto positivo no desenvolvimento cultural, arquitetônico e social que o Paço da Misericórdia, centro de artes e fazeres, irá trazer a toda a região de Ouro Preto. Eu acho que a cidade vai ganhar muito com essa edificação e com empregos, trabalhos, ter orgulho de poder vir à antiga Santa Casa num espaço bonito, aprazível e que as pessoas possam aproveitar disso. Não só os visitantes, como os ouropretanos também. O Paço da Misericórdia, em relação ao seu uso e às suas características, ele está muito bem localizado, próximo à entrada da cidade e que terá condição de receber os visitantes, a toda a parte turística, fazendo uma composição e um contraponto entre o que temos aqui em Ouro Preto para demonstrar e esse espaço de vivência que ele vai ocupar.
Hoje fala-se muito de Ouro Preto colonial, mas muitas vezes se esquece que a cidade teve outros momentos na história dela. Mas o principal é justamente de oferecer um novo suporte para a valorização da tradição imaterial da cidade. Esse projeto mereceu toda a nossa atenção, todo o nosso engajamento, pois acreditamos no retorno que esse equipamento trará para a sociedade ouropretana. Para a ADOP, devolver o Paço da Misericórdia a Ouro Preto é muito mais que um desafio cumprido. Trata-se de devolver à cidade e aos ouropretanos uma peça fundamental de sua história. Afinal, Ouro Preto e sua gente nasceram aqui.